Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Costuristas Cia by Paula Correia. Eu sou a Paula Correia e hoje eu estou me apresentando aqui para vocês de uma forma diferente, posicionada diferente. Geralmente eu venho aqui mostrando só o meu rostinho e hoje de corpo inteiro. Por quê? Porque a nossa peça de hoje tá aqui no meu corpício. Nós vamos fazer saia Três Marias, mãe e filha, para vocês fazerem aí para a família toda. Eu fiz uma peça sem modelagem pronta, ensinando a vocês como fazer o cálculo, como cortar, enfim. Vocês vão ver que vai dar para fazer saia para a família toda. Essa que eu tô usando é em tricoline, esse tricoline maravilhoso lá da Fernando Malui Tecidos. E não vou falar mais, só não se esqueçam de deixar o like de vocês, de comentar, falar o que acharam, quais outras peças gostariam de ver por aqui e de que cidade vocês estão me assistindo, para eu ter uma noção de quais próximos vídeos farei. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, meninas, então vamos começar. Por que eu estou com essa folha? Toda vez que nós formos fazer uma saia Três Marias, o molde é basicamente isso, tá? Eu tenho a primeira parte da saia, a segunda parte da saia que precisa ser maior para que eu tenha espaço para franzir e a terceira parte da saia que eu também tenho espaço para franzir. Vocês vão precisar, para fazer esse molde, seja adulto, seja infantil, seja infanto-juvenil, não importa qual a idade, é sempre o mesmo cálculo, tá? De duas informações, medida da cintura e altura da saia, tá? Eu vou fazer ela arrastando no chão, vou fazer midi, não importa, eu preciso da medida da cintura e da altura da saia. A altura da saia, eu vou dividir por 3, afinal de contas, a gente vai trabalhar com 3 partes. Eu tô fazendo aqui uma saia com 60 centímetros de altura. Então, eu tenho aqui 20 centímetros, 20 centímetros e 20 centímetros. A princípio é isso, só que eu preciso acrescentar 2 centímetros aqui para margem de costura. Então, a parte de baixo vai ter 22 centímetros de altura. Na parte de cima, na parte do meio, mais 2 centímetros de margem de costura. E na primeira parte, além da margem de costura, eu preciso acrescentar a altura que eu vou fazer para passar o meu elástico, tá? Então, eu tenho aqui 20 centímetros, eu acrescento aqui, nessa parte, 1 centímetro da margem de costura. E aqui nessa parte, eu vou acrescentar a medida do meu elástico, vezes 2, e aquele 1 centímetro que é o da margem de costura, tá? Então, eu tenho aqui. Vamos supor que eu vá usar um elástico de 2 centímetros de largura. Então, vezes 2, porque eu preciso que o tecido passe na frente do elástico e atrás do elástico. Então, eu tenho mais 4 centímetros. Então, nós temos os 20 centímetros, que é o 60 dividido por 3, mais os 2 centímetros de margem de costura, mais 4 centímetros do meu elástico, que é 2 mais 2. Então, aqui eu vou ter, nessa parte de cima, eu vou ter 26 centímetros. Essa parte de cima sempre vai ser maiorzinha por conta da medida do elástico, tá? Feito isso, nós vamos para a largura da saia. Nós temos a altura da nossa faixa da saia, eu vou para a largura da minha faixa da saia. Tô trabalhando com uma cintura de 54 centímetros, tá? E aí, nesse caso, vai ser a largura que vocês tiraram da cintura. Este valor, eu vou dividir por 2. Então, 54, eu tenho 27 centímetros. Aqui, o quanto eu vou acrescentar de tecido vai depender do resultado final que eu quero dessa saia. Eu quero uma saia bem larga, bem rodada, e aí, nesse caso, ela combina com tecidos mais simples,
como crepe, mais simples não, desculpa, mais leves, como crepe, viscose, tecidos molinhos, tá? Nesse caso, ela fica muito bacana para saída de praia, por exemplo. Então, se eu quero que a minha saia fique bem rodada, eu vou acrescentar 27, que é a medida que eu tenho aqui, né, na metade da cintura, mais 100%, tá? Na calculadora, vocês fazem o seguinte, façam o seguinte, 27 mais 100% vai aparecer lá o resultado para vocês. Depois que eu tenho a medida desta saia, dessa primeira saia, eu vou fazer o resultado que deu nessa aqui, eu coloco mais 100% na segunda, e o resultado que deu na segunda, eu coloco mais 100% na terceira. Só que ela fica muito ampla com 100%. Então, eu aconselho trabalhar com duas porcentagens que vai dar um rodado bonito, mas não vai ficar tão ampla. Essa medida aqui, mais 50%, ou essa medida, mais 75%, tá? Então, e aí, a mesma margem que eu uso para calcular o primeiro, eu uso para calcular o segundo. Se eu tiver aqui 27 centímetros mais 50%, vamos supor que deu, sei lá, 42. Tô chutando, tá, gente? Porque essas contas eu só faço de cabeça. 42. Aí eu pego aqui, 42 mais 50%. Vamos supor que deu, sei lá, 67. 67 mais 50%, tá? Então, eu gosto de trabalhar ou com 50% ou com 75%. Mas vocês podem fazer até 100% e aí vai depender, como eu disse, do resultado que vocês querem, certo? Então, temos aqui, já calculamos a medida das nossas saias, das nossas faixas da saia. A gente corta sempre duas faixas. Ó, aqui eu tenho a faixa número 2, que é essa faixa do meio aqui. A gente vai trabalhar, para facilitar, sempre com a seguinte medida. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Lembrando que a 3 é a faixa maior, a 2 é a faixa do meio e a 1 é a faixa menor, que é mais alta, tá? Então, eu tenho aqui a faixa 2, corto duas vezes. A faixa 1, como eu falei pra vocês, ela é mais alta. Vou até posicionar aqui, ó, pra vocês verem. Ela é mais alta, que é a medida do nosso elástico. E a faixa 3. Esse tecido que eu tô usando é um tricoline do Fernando Maluí Tecidos. É uma coleção, já tem as 3 estampas assim combinando. Vocês podem fazer numa única estampa, 2 estampas, 3 estampas, enfim, vai variar da criatividade, tá? Cortei as minhas faixas de tecido. A gente vai começar a costurar fazendo a junção de lateral. Porque, ó, são 2 faixas distintas, eu preciso fechar essas laterais. E como é que eu fecho essas laterais? Eu posiciono aqui, nós vamos trabalhar com costura francesa. Eu posiciono aqui, direito com direito e costuro com margem de meio centímetro. Ó, costurei com margem de meio centímetro. Eu vou pegar a minha tesoura aqui. Essa tesoura é muito bacana, é uma tesoura de alfaiate, ela facilita bem o corte. É lá da Acessórios para Patchwork. Eu vou deixar todos os links das empresas que eu uso as ferramentas para vocês na descrição do vídeo, tá? Ó, refilei, ou seja, reduzi a minha margem de costura. Eu viro aqui de forma que fique direito com direito. Alinho isso aqui dessa forma, ó, eu faço este movimento para empurrar a minha costura para fora, isso aqui fica bem alinhadinho, tá? Passo o ferro e aí eu passo uma nova costura com margem de meio centímetro. Costurei novamente e ficou assim. Assim vai ficar o nosso avesso e o nosso direito. Eu vou repetir esse processo em todas as minhas faixas, faixa 1, faixa 2, faixa 3, deixar todas as laterais fechadinhas.
Bom, fechamos as três faixas, todas as laterais. Na faixa de baixo, nós vamos embanhar a nossa peça. Tô aqui, ó, com o avesso virado pro meu lado. Eu gosto de começar sempre aqui por essa costura de junção, mas isso é uma coisa que eu gosto, tá? Dobro uma vez aqui pra dentro, depois dobro de novo e costuro aqui na bordinha. E vou costurando até fazer a barrinha na peça inteira. Barrinha feita, nós vamos franzir a parte de cima. O franzido pode ser da forma que vocês estão habituados a fazer. Aqui no canal existe um vídeo chamado Franzido Fácil, que é só regular o ponto da máquina e vocês já conseguem fazer um franzido só de passar a costura, o tecido já sai todo franzidinho. Aqui, o que que eu fiz? Eu passei 2 costuras paralelas, não sei se dá pra ver as costuras aqui, com o ponto da máquina no tamanho 5 e deixo sobra de linha tanto no começo quanto no final. Aí, eu pego aqui as 2 pontas da linha e vou puxando e vai formando o franzido. Ó, só de fazer esse movimento com os dedos já vai formando o franzido, tá? Fica a critério de vocês. Depois que eu deixei a minha peça toda franzida, lembrando que depois de franzida, perdão, a peça tem que ficar do tamanho da peça que vem depois dela. Então, essa aqui é a faixa 3, ela franzida tem que ficar do tamanho da faixa 2. Depois que eu franzi tudo bonitinho, nós vamos fazer a costura de junção. Tá franzido, venho aqui nessa costura da lateral, junto com a outra costura da lateral, avesso com avesso, e nós vamos trabalhar com costura francesa, do mesmo jeitinho. Costuro com margem de meio centímetro, refilo, depois eu viro posicionando direito com direito e costuro com margem de meio centímetro novamente. Vou deixar toda essa etapa já feita, como nós já fizemos aqui na parte da junção da lateral, para não ficar muito repetitivo o vídeo, e venho com essa parte já pronta para mostrar para vocês. Ó, como eu falei, fiz a costura e juntei a saia 3 com a saia 1, a faixa 3 com a faixa 1, ou a faixa de baixo com a faixa do meio, como vocês quiserem. Agora, a gente repete o mesmo processo. Vou franzir aqui essa faixa do meio, essa parte de cima, vou deixar ela do tamanho da minha primeira faixinha. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. E aí, eu faço a junção do jeitinho que nós fizemos aqui. Fiz a junção da segunda faixa, lembrando que depois a gente pega aqui com a ajuda de um abridor de casas ou de uma outra ferramenta que vocês tenham e tira esse fio que é o ponto do franzido, tá? A gente faz a limpeza disso aqui para não ficar esse tanto de ponto de costura aparecendo aqui, para que o acabamento da peça fique mais bonito, tá? A gente sai tirando tudo esse ponto de franzido. Para que fique dessa forma e não assim com esse tanto de costura, tá? Uma coisa que vocês podem fazer também, perdão, que deixa um acabamento bem bacana, essa margem de costura, eu tombo aqui pra cima e aí eu passo um pesponto segurando ela aqui, tá? Vai ajudar a deixar o babado da saia até um pouquinho mais levantadinho e dá um acabamento bacana, mas é opcional, tá? Feito isso aqui, nós vamos, então, pro nosso elástico. Na parte de cima aqui, a última parte, a gente vai, então, pro elástico. Como fazer o cálculo do elástico? Eu vou pegar a medida da minha cintura e vou dividir por 4. Então, se eu estou trabalhando com uma cintura de 60 centímetros, divido por 4, vai dar 15 centímetros. Este valor, eu faço vezes 3. Então, 15 centímetros vezes 3 dá 45. Essa é a medida do meu elástico.
Não importa se eu tô fazendo adulto, se eu tô fazendo infantil, vai ser sempre este cálculo, tá? Feito isso, eu vou dobrar 1 centímetro. E aqui, uma dica para facilitar essa dobra, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, uma dica para ajudar nessa dobra é, eu vou pegar uma régua e eu vou marcar aqui em cima 2 centímetros. Traço aqui 2 centímetros. É importante usar uma canetinha fantasma para que esse traço suma depois, tá? Vou pegar uma cola bastão, que é essa cola escolar mesmo. E passo aqui. Isso eu faço em toda a cintura, tá, gente? Tô fazendo só nesse pedacinho para demonstração para vocês, mas eu faço esse processo em toda a cintura. E colo dobrando aqui a bordinha do meu tecido nessa marcação que eu fiz. Fiz isso aqui, passo ferro para assentar e para secar essa cola. Se eu for do jeito que tá aqui, com a cola úmida, para máquina, eu vou acabar transferindo cola para minha agulha e eu vou ficar com o ponto da máquina horrível, tá? Então, eu preciso que isso aqui seque. Dobrei esse 1 centímetro, eu dobro de novo na largura do meu elástico. 1 milímetro a mais, 2 milímetros a mais, porque eu vou passar a costura. Mas não deixem muito mais largo que o elástico, tá? Ó, eu tenho que dobrar um tanto aqui, que eu vou passar a costura e eu consigo passar o meu elástico aqui. O que eu posso fazer aqui para facilitar? Eu posso ir costurando com o elástico aqui, e aí eu vou margeando o elástico, ou eu posso vir aqui, ó, sem pegar o elástico, tô com ele em cima só para ver a marcação, dobro e vou alfinetando. Pego mais um alfinete, venho com o elástico medindo e vou alfinetando, até fazer toda a cintura da saia. Ou simplesmente meço meu elástico, tá? Eu tenho 2,5 centímetros. Venho aqui, 2,5 centímetros, dobro, 5 centímetros. Venho aqui, risco 5 centímetros, dobro, colocando na marcação e costuro aqui na bordinha. Não importa a forma como vocês vão fazer, isso fica a critério do que fica mais fácil para vocês, mas eu vou deixar sempre uns 2 dedos sem costurar, de preferência aqui na lateral, para que depois eu possa entrar com o meu elástico. Canaleta costurada, e eu optei por costurar com um branco, para não ficar marcação da linha vermelha, já que o fundo desse meu tecido ele é mais clarinho. E aí, a gente vai passar o elástico. Eu gosto de usar essa pecinha aqui, ó. É uma pecinha de passar elástico. É bem baratinho, se não me engano, da última vez que eu vi, tava custando R$ 5,90. Mas se vocês não tiverem, pode ser um grampo de cabelo, ou que vocês estão habituados a usar mesmo. Aí, é só entrar aqui pelo vão que nós deixamos. Aqui, o único segredo é, eu coloco sempre um alfinete aqui na ponta do meu elástico, para não correr o risco de hora que eu for puxando o elástico, isso aqui entrar tudo e eu perder o elástico aqui dentro da peça. E ir passando com calma para o elástico não girar, tá? Para que ele fique retinho assim. Depois a gente pode passar 2 costurinhas para segurar melhor esse elástico, para ele não ficar com aquele efeito de elástico bambo. Mas não tem segredo aqui, é só ir passando o elástico. Passei todo o elástico, eu agora vou fazer o seguinte, eu posiciono dessa forma, uma pontinha em cima da outra. Transpasso mais ou menos 1 centímetro. Vou colocar um alfinete aqui só para segurar. E aqui eu faço várias costuras, subindo e descendo, sempre com retrocesso, para que isso aqui fique bem firme, afinal de contas o elástico precisa trabalhar. Ó, elástico bem firme. Vou esticar aqui a peça e torcer para que eu não tenha cruzado o elástico. E eu acho que foi isso que eu fiz. Ah, não cruzei, tá certinho aqui. Estico aqui bem direitinho o elástico, ó. E aqui, a costura que eu falei pra vocês é o seguinte, eu venho aqui na junção de lateral,
Com a mão, eu vou arrumar o meu elástico para ele ficar certinho aqui, ó. E eu passo uma costura segurando aqui, faço esse mesmo processo dos dois lados. Costurei aqui dos dois ladinhos, tá tudo esticadinho, bonitinho, ó como é que o meu elástico fica certinho. Tá pronta a nossa peça, a nossa saia infantil. Essa que eu fiz é um tamanho 4 anos, mas como eu falei pra vocês, esse modelo ele pode ser feito para qualquer tamanho, para qualquer idade, qualquer estampa de tecido. Dá pra vocês aproveitarem aí os tecidos que vocês têm só algumas faixas, brincar com isso. Essa peça é um clássico. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.